O Flamengo não marca gols há 2 jogos, e aí a gente já vê uma parte da torcida desesperada, arrancando os cabelos, dizendo que o time não tem repertório ofensivo, que o Felipe precisa melhorar a forma do time atacar, que está muito pobre. Será que é isso mesmo? Vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Enquanto eu estou rodando a vinheta, você está deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. E aí, vamos falar de tática? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Deixaram o like, se inscreveram no canal. Muito importante que você deixe o like e se inscreva também, tá? Não esquece do joinha e também da inscrição. Quero te convidar também a virar membro do canal falando de tática. A partir de apenas R$5 você ajuda o canal e ainda vai ter muitos benefícios em troca. Tem vídeos que saem com antecedência, tem grupo de WhatsApp comigo, com os outros membros, para a gente resenhar lá, falar de Flamengo, falar de tática de futebol. O grupo é muito maneiro, tenho certeza que você vai gostar. Tem a transmissão tática que eu faço para os membros a partir da categoria Júnior, segunda categoria de membros aqui do canal. Você vai receber no seu WhatsApp áudios meus em que eu vou explicar para você tudo o que está acontecendo nas partidas do Flamengo. Enquanto os jogos estão acontecendo, eu estou mandando os áudios ali, você vai entendendo taticamente o que está acontecendo durante as partidas. E agora tem uma novidade também para os membros, que eu estou disponibilizando o download dos jogos do Flamengo. Então, no dia seguinte dos jogos do Flamengo, eu mando um link aqui, um Google Drive. Você vai ter acesso a esse link e vai poder baixar os jogos para reassistir em casa. Então, para você que teve um compromisso na hora do jogo, não pôde assistir, vai poder baixar e assistir a partida inteira ali. Beleza? Bom, vamos lá então falar sobre essa questão do repertório ofensivo do Flamengo. Eu não vou ficar enrolando demais vocês aqui não, até porque eu imagino que a maioria de vocês já saiba qual é a resposta. Então vamos lá. Tem ou não tem? Claro que tem. O Flamengo é o time que mais cria grandes chances nesse Brasileirão, por exemplo. A gente vê o Flamengo criar. O grande problema, por enquanto, tem sido a efetividade, né? O time tem perdido muitas chances. Isso aí todo mundo já sabe também. O que eu quero trazer nesse vídeo de hoje, então, onde é que vai ser o detalhe desse vídeo? Qual é a sacada desse vídeo aqui para a gente explorar? Mostrar para vocês esse repertório ofensivo, quais são as principais jogadas, como é que são as dinâmicas do Flamengo de entrada de último terço, como é que esse time vai machucando os adversários, e também mostrar para vocês algumas jogadas que funcionam muito bem quando o adversário está em bloco muito baixo, tá defendendo ali com 2 linhas de 4 muito compactas, ou linha de 5, está ali com o famoso ônibus estacionado na frente ali da grande área. O que fazer para ser um pouquinho mais letal, para machucar um pouquinho esses times? Vamos falar um pouquinho sobre isso também. E aí o Flamengo poderia aumentar o seu repertório usando um pouquinho mais dessas jogadas. Algumas delas já aparecem, a gente já vê, mas acho que pode aparecer mais. Vamos lá então para análise em vídeo. Começar por uma jogada que é uma das marcas registradas desse time do Felipe Luiz, que é essa bola aqui na profundidade, nas costas da última linha, né? Então aqui o Alexandre vai receber, o Juninho já está fazendo o facão ali, confronto contra o Vitória, e aí esse passe vai sair, ele vai ficar ali de cara para o goleirão e vai perder esse gol. Essa é uma jogada que o Flamengo faz muito, aliás, uma marca registrada de início de partida do Flamengo, né? Normalmente o Flamengo começa as partidas tentando esse tipo de jogada, e aí tem 4 grandes passadores que fazem isso muito bem. Aqui a gente viu o Alexandre, tem o Ortiz, tem o Danilo, tem o Léo Pereira. E tem caras que sabem fazer também esse movimento de ganhar as costas do adversário, o famoso facão, né? Tem o BH, tem o Juninho, o Michael também sabe fazer, o Plata também é muito forte nesse tipo de movimento. Então é uma jogada que o Flamengo usa muito. E ali o Alexandre já estava um pouquinho mais avançado no campo de jogo. Agora a gente vai ver o Ortiz lá de trás, lá de longe. O Inter subiu um pouquinho o bloco ali, como vocês viram, como eu destaquei. A bola vai chegar lá para o Juninho de novo. E de novo, nessa aqui, achei que ele deu azar. Na outra ali, ele pecou. Nessa aqui, contra o Inter, achei que ele deu mais azar do que qualquer outra coisa, né? Agora, vamos para as jogadas de associação pelos lados. O Flamengo usa muito essas associações, esses triângulos pelos lados, tabela, e aí vai ter a jogada de ultrapassagem, né? Olha que tapa bonito do Plata, né? O Plata que joga muito de primeira, o jogador que joga muito de primeira, e aqui a ultrapassagem pelo lado esquerdo, né? O lado mais forte a gente sabe que é o direito, mas aqui mostrando para vocês que também acontece com o próprio Alexandre, que quando vai ao fundo é muito eficiente na precisão dos cruzamentos, né? E o Michael perdendo aquele gol ali também na cara, né? A gente vê alguns lances aqui que o Flamengo de fato conseguiu criar e faltou efetividade, mas isso aí a gente, como eu já falei, tá cansado de saber. Aqui uma dinâmica muito interessante também, que é o passe do Ortiz para o Wesley na profundidade. Esse lado direito do Flamengo é o lado da profundidade, o lado de mais força, de ultrapassagem, né? Então a gente vê o Wesley aparecendo muito nesse tipo de movimento aqui, em que ele vai cruzar e a zaga do Inter vai conseguir interceptar o cruzamento. Outra dinâmica de ultrapassagem, agora do Wesley com o Plata, não é nem com o Gerson, né? Normalmente a gente vê ali o Wesley e o Gerson sim, procurando, se associando. Dessa vez, o Plata vai segurar 2 adversários contra o Inter e o Wesley vai fazer a ultrapassagem por fora e vai fazer aqui o cruzamento, mas a zaga do Inter vai também interceptar. Aqui,
uma nova dinâmica que tem aparecido. Eu que cobrei aqui a precisão dos cruzamentos do Wesley, né? Falei que ele precisava melhorar nas precisões. Parece que ele me escutou lá, falou: então tá bom, vou começar a acertar cruzamento então lá de longe. Então o Flamengo incorporou o seu repertório de jogadas ofensivas, de entrada de último terço, esse cruzamento mais de longe aqui do Wesley. A gente viu esse cruzamento perfeito na cabeça do Pedro ali no jogo contra o Juventude, e depois contra o Vasco, a mesma dinâmica, né? Mais recuado, né? O famoso cruzamento dos 3/4, e o Wesley de novo colocando na cabeça do Pedro, e o Léo Jardim fazendo uma grande defesa, tá? O Flamengo também tem jogadas de associação por dentro, de tabelas ali um pouquinho mais por dentro. Então, o Michael faz esse movimento de fora para dentro, ele sabe fazer isso bem, tabela aqui com a Arrascaeta, e aí vai receber de volta. Essa é mais uma dinâmica e mais uma jogada que o Flamengo tem aí no seu interessante repertório de jogadas ofensivas, né? Tá longe de ser um time pobre ofensivamente, tá longe de ser um time sem dinâmicas ofensivas, sem capacidade de entrar em último terço e agredir os adversários. Outra coisa que é legal da gente falar também, né? Esse time tem muita variedade. Onde é que o adversário tem problema? Onde é que esse adversário defende mal? É lá que eu vou buscar. O Felipe faz muito bem feito o seu dever de casa e vai sempre machucar o adversário. Nesse jogo contra o Vasco, saiu a jogada lá no começo do jogo por dentro, agora também no finalzinho, né? Essa chance aqui também por dentro. Pulgar, Plata, Pedro, só que aí a finalização saiu em cima do Léo Jardim. Agora a gente vai falar sobre uma jogada que era uma grande arma e a gente espera que volte a ser, né? Tô falando, obviamente, das bolas paradas. Rafa, mas como assim? O Flamengo fez 2 gols contra o Juventude de bola parada. Eu sei, mas eu tô falando das dinâmicas, das jogadas ensaiadas de bola parada, seja de escanteio, seja de falta lateral. Então vamos lembrar que esse gol contra o Botafogo foi uma jogada muito bem ensaiada, né? O cruzamento sai aqui lá no segundo pau, o Varela faz um bloqueio aqui muito interessante, tá? O Varela bloqueia aqui para o adversário não chegar no Danilo, o Danilo cabeceia para dentro, já está ali o Léo Ortiz preparado para receber essa bola, sabe que é nele que essa bola vai chegar, e o gol do General Ortiz. E aí, a gente viu recentemente o Flamengo voltando a jogar curto aqui também, fazer jogada ensaiada de escanteio contra o Vasco. Tinha já um tempo que essa jogada não estava aparecendo. Tem que aparecer mais um pouquinho, sim. Não pode ficar só aquela jogada de bater o escanteio no primeiro pau. Então a gente espera que o Flamengo volte a ter um pouquinho mais dessas jogadas ensaiadas que estavam um pouco sumidas e que sempre ajudam a machucar o adversário, tá? Então a gente está vendo aqui o cruzamento do Gerson, ó, e o Michael conseguindo finalizar. Já falando das jogadas que eu acho que o Flamengo pode fazer mais, que a gente já vê, mas que eu acho que pode fazer mais, uma delas é essa jogada aqui, ó. Ortiz, lá na profundidade, famoso cruzamento do lado oposto, a diagonal longo aqui para o Cebolinha, né? Quando você faz esse cruzamento aqui para alguém escorar de cabeça para trás, o adversário ele tende a olhar só para a bola. Ele perde a referência do adversário, afunda muito a linha e aí deixa espaço na frente da área, na marca do pênalti. Então, esse tipo de dinâmica para defesas muito fechadas funciona muito bem. Olha só o cabeceio aqui para trás, não foi nem o cabeceio, né? Foi com o pé aqui do Cebolinha. A outra jogada que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho é que é cabeceio. Encontrou o Gerson dominou, bateu, e aí não fez o gol, né? E aqui, o Gerson achando o Cebolinha, tá? Tentar um drible aqui, vai fazer o cruzamento lá pro Cebolinha, ó. E aí ele vai cabecear, agora sim vai cabecear, e aí o Juninho quase conseguiu botar o pé na bola aqui. É uma jogada, volto a dizer, que tem uma eficiência muito boa, muito interessante para esse contexto do adversário defendendo em bloco baixo, se defendendo bem, tá? É muito importante fazer esse tipo de jogada. E aqui o famoso passe cavado, né? Eu falei recentemente num vídeo aqui no canal que o Jorginho, se vier, quando vier, vai ajudar muito com esse tipo de jogada aqui, né? Esse passe cavado, que é muito importante também para furar adversários que estão se defendendo com muita gente, com a linha muito baixa. O Jorginho é muito fera em fazer isso. Ele recebe a bola, o companheiro já começa a fazer um movimento de romper e ele acha esse passe cavado, é isso, o companheiro vai tentar o cruzamento na área. Aqui não saiu nenhum gol, não saiu nada mais contundente, mas é uma jogada muito importante. Recentemente, contra o Vasco, a gente viu o Gerson fazendo essa jogada. Recebeu aqui a bola do Michael, dominou e achou o passe cavado, e olha o que deu aqui, ó. Recebeu do BH e ele mesmo finalizou e acabou errando o alvo. Então, é uma jogada muito eficiente para esse contexto de adversários com bloco muito baixo, tá? E aqui uma jogada que eu já falei algumas vezes aqui para vocês no canal e quero falar de novo sim. Dinâmica para cruzamento de lado oposto, essa bola vem para o lateral, ele faz o passe de novo para trás, a defesa adversária perde a referência, anda para frente, anda para trás, perde a referência ali do adversário, esse cruzamento é feito no segundo pau, aqui o Pedro cabeceando na mão do Fábio, e aqui o Pulgar também, na mesma dinâmica, ó, achando o Cebolinha, tá? Então é muito importante fazer esse tipo de jogada para esse contexto de adversário com um bloco muito baixo. Ah, Rafa, mas essas jogadas são feias, essas jogadas não são bonitas, essas jogadas não são legais. Eu gosto de ver o Flamengo fazendo uma troca de passe bonita, trocando passe e fazendo aquele golaço. Gente, nem sempre é possível fazer isso. As jogadas feias, às vezes, elas fazem parte do futebol. Você tem que buscar ser eficiente.
Se vocês olharem alguns dos times mais poderosos do mundo, Bayern de Munique, Barcelona, United, Arsenal, esses times todos fazem esse tipo de jogada. A gente viu aqui, por exemplo, o Jorginho fazendo passe cavado. Tem muito cruzamento do lado oposto também. O City usa muito cruzamento do lado oposto. O Barcelona tem muita jogada ensaiada, por exemplo, de escanteio curto para poder mexer essa última linha. Então, não existe gol feio. Feio é não fazer gol. A torcida às vezes cobra que os jogadores têm muito preciosismo para fazer gol, mas também às vezes torce o nariz e o time fica fazendo gol feio. Tem que fazer gol e tem que ser eficiente. Futebol é esporte de competição, de alto nível. Se puder fazer o gol plasticamente bonito, tabelando, o gol de fora da área, tudo que envolve jogadas plásticas, legal, maravilha, também adoro, acho lindo, acho maravilhoso. Mas tem hora que tem que ser pragmático, tem hora que tem que realmente fazer o que tem que ser feito para chegar no gol do adversário. Então o Flamengo já tem um ótimo repertório ofensivo, tem uma variedade interessante de jogadas para entrar no último terço, para machucar os adversários, e claro que pode sempre melhorar. Qualquer time pode sempre melhorar, tá? Não existe time perfeito. Então, quando eu aponto aqui essas jogadas que eu gostaria de ver mais, não é porque eu estou falando que não tem repertório ou que o trabalho do Felipe é isso ou aquilo. Não, tem repertório. O trabalho do Felipe é bom. O time cria chances, mas pode ser melhor ainda. O que você pensa sobre esse tema? Eu quero ler vocês aqui nos comentários e, mais uma vez, te convidar a virar membro do canal e te pedir para que você não se esqueça de deixar o like e também se inscrever aqui no canal Falando de Tática. Até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui. Valeu!